Nas aulas anteriores a gente provou, discutiu o teorema de Hartmann-Grobman. Deixa eu então relembrar o enunciado. Ele diz que se nós tivermos um campo de vetores F, classe C1, e P, um ponto estacionário hiperbólico, então, nós podemos encontrar uma vizinhança do ponto P, uma vizinhança do zero da origem em RD e um homeomorfismo. Então, existe U, essa vizinhança, existe V e existe um homeomorfismo que envia o P em zero e conjuga as trajetórias do fluxo de F, conjuga o fluxo de F restrito a U ao fluxo da derivada de F no ponto P, do campo linear dFP, restrito a V. Ou seja, módulo esse homeomorfismo, o comportamento do fluxo de F na vizinhança de P é o mesmo, módulo, o homeomorfismo é o mesmo que o comportamento do fluxo do A na vizinhança da origem. Então, o teorema que eu vou enunciar hoje não é consequência disso, ele é mais fino, mas o enunciado dele é sugerido por esse fato aqui. Pode ser motivado. É que, em princípio, o comportamento do campo linear a gente conhece bem. Então, daqui a gente deve poder tirar conclusões para cá. Então, o que a gente sabe sobre esse A? Bom, a primeira coisa que a gente sabe, por hipótese, é que ele é hiperbólico. Quer dizer, lembremos, campo hiperbólico significa que nenhum valor característico tem parte real nula. E, portanto, existe uma decomposição do espaço RD em soma direta. É tradicional denotar os elementos dessa decomposição como ES, chamado espaço estável, e EU, espaço instável, que tem a seguinte propriedade. É uma decomposição invariante, tá? Eu já falei isso antes, estou usando mais uma vez o fato geral de análise funcional, que sempre que nós temos uma decomposição do espectro de um operador, dos valores característicos de um operador em dois subconjuntos,
associada a essa decomposição, nós temos uma decomposição do espaço tangente, do espaço onde o operador age, que corresponde à decomposição do espectro. Então, aqui, eu tenho, então, a primeira propriedade é essa aqui, e a segunda propriedade é que os valores característicos de A restrito ao ES são os valores característicos de A cuja parte real é negativa. E do mesmo modo, os valores característicos de A restrito ao EU são os valores característicos do A cuja parte real é positiva. Então aqui eu estou decompondo o espectro do A em dois subconjuntos, os autovalores com parte real negativa e os autovalores com parte real positiva, e associado a essa decomposição do espectro existe uma decomposição invariante em soma direta do próprio espaço. Então, eu vou desenhar esses espaços aqui. Vou chamar isso aqui de... Vou dizer que esse aqui é ES. E esse aqui é EU. Então, o fluxo... O fluxo de A, o fluxo ETA de A satisfaz primeiro, como os autoespaços são os subespaços ES e EU são invariantes pelo A, eles também são invariantes pela exponencial, portanto, EATA de ES igual a ES e EATA de EU igual a EU. Isso é evidente a partir da definição da exponencial, né? Os espaços são invariantes por cada uma das parcelas da série que define a exponencial, portanto são invariantes pela soma. Mais importante do que isso, se eu considero um vetor, um ponto x aqui, digamos aqui, se eu considero um ponto x em cima do ES, o que essa propriedade está dizendo é que a trajetória dele permanece dentro do ES para sempre. Né? E além disso, como os valores característicos do A restrito ao ES são negativos, nós sabemos da conta, do cálculo da exponencial, que isso implica que EATA x converge para a origem quando t vai para mais infinito, qualquer que seja o x em ES. Restrito ao ES, o fluxo é um atrator, porque os valores característicos dele têm todos parte real negativa. E exatamente da mesma forma, temos uma propriedade dual para x a todo x em E1, só que agora quando t vai para menos infinito. Tudo isso aqui resulta da análise que a gente já fez para campos de vetores hiperbólicos. Tá bom? Então esse ponto x que está aí, esse x1,
xs, que está aqui. Se eu quiser desenhar a trajetória dele, devo colocar uma seta assim, para indicar que a trajetória dele é assintótica à origem. Do mesmo modo, desse lado aqui, aliás, tem que pensar que essa figura é em dimensão qualquer, né? S e U são subespaços de dimensões complementares dentro do RD. Já para pontos que estão no EU, a gente coloca a seta ao contrário. Não para significar exatamente que eles vão para infinito, mas a maneira certa de pensar é que eles são assintóticos a zero quando o tempo vai para o passado, quando o tempo vai para menos infinito. O ponto XU aqui, a trajetória dele no passado vai para zero. Também é verdade que a trajetória vai para o infinito no futuro, mas para o que eu vou dizer em seguida, isso não é muito relevante. Bom, vamos... Então, isso é algo que a gente sabe sobre o comportamento do fluxo linear. Agora, vamos tentar tirar conclusões para cá, para o fluxo não linear. E a primeira coisa que eu posso fazer sem medo de... sem risco, é dizer que a interseção do ES com a vizinhança V tem uma pré-imagem pelo H, que é alguma coisa, um conjunto que passa pelo P. Então, isso aqui a gente chama, por razões que vão ficar claras daqui a pouco, variedade estável do X, do P, U. Então, a pré-imagem, a definição disso aqui é que é a pré-imagem da interseção do ES com o V. É evidente que eu não posso tomar a pré-imagem fora. E, do mesmo modo, eu tenho uma pré-imagem para o outro conjunto. E isso aqui a gente chama de variedade instável do ponto P. Bom, até aqui eu não disse nada muito profundo. Agora, vamos fazer uma afirmação dinâmica. Se eu considerar um ponto YS aqui, em cima desse conjunto, como é que é a trajetória? O que é que eu posso dizer sobre a trajetória desse ponto pelo fluxo de F? Converge para P. Então, vou denotar por Ft o fluxo de F. Então, a afirmação é que Ft de YS converge para P quando T vai para mais infinito para todo YS em WSU de P. Por isso que esse conjunto se chama variedade estável. Eu ainda não expliquei porque que chama variedade. Mas por que chama estável, está claro nessa afirmação. Isso é formado por pontos cuja trajetória futura converge para P. Tá? Bom, vamos verificar isso. Isso deveria ser imediato, porque se a gente tem uma conjugação entre um lado e o outro, qualquer propriedade que tem aqui deve passar para cá. Mas vamos verificar, uma vez na vida, não custa verificar. Então, Ft YS é, porque o H é uma conjugação, é H menos 1 de EATA de H de YS. Porque o H é uma conjugação. Isso que está aqui pertence ao ES. Por definição do que aquele conjunto é para a imagem. Portanto, isso que está aqui
é o E até A de um ponto de ES, converge para zero, quando t vai para mais infinito. E, portanto, isso aqui converge para h menos 1 de zero, que é o P. Observem que eu usei o fato de que h é uma conjugação e o fato de que h é contínuo. Não, o tempo todo h comuta com a passagem ao limite. Tá? Então, nós temos essa propriedade. Temos uma propriedade dual, completamente dual, que é que ft de YU converge para zero quando t vai para mais infinito, é para todo YU em variedade instável U de P. Agora, cuidado, tem que tomar cuidado com uma coisa. Eu usei, ao escrever essa relação, eu usei que isso aqui está no domínio de definição do H-1. Tá? Então, por exemplo, essa minha afirmação agora seria uma bobagem. Quando t vai para menos infinito. Exatamente. Agora eu quero questionar se nós podemos dizer alguma coisa sobre o comportamento quando t vai para mais infinito. Bom, isso aqui nós não podemos afirmar nada pelo seguinte. Quando t vai para mais infinito, a imagem aqui vai para infinito, é verdade. Mas aí sai do domínio, sai do V. E a partir daí eu não tenho mais conjugação entre o fluxo do F e o fluxo da parte linear. Tá? É importante aqui que nós permanecemos no domínio de definição da conjugação. Outra propriedade. O ângulo entre esses dois conjuntos é positivo. O ângulo aqui, elas não são tangentes, elas são transversais. Como você sabe, por exemplo, a imagem da curva azul não é uma coisa assim? Aí você não tem ângulo. Você está preocupado com isso aqui, né? Não, você podia desenhar a vermelha. Bom, que elas são... tá. Assim você diz? Tem ângulo nulo. Ah, vocês estão tão preocupados assim, hein? Por que não é assim? Pois é. O teorema de Hartmann-Grobman não diz que esses conjuntos que eu desenhei são variedades. Não diz que tem um espaço tangente bem definido em todo ponto. E não pode dizer... Quer dizer, ele diz que são variedades topológicas. O teorema de Hartmann-Grobman garante que esses conjuntos são variedades topológicas, porque nós aqui temos um conjunto, é um espaço euclidiano, né? É isomorfo, é um espaço euclidiano, e temos um homeomorfismo, portanto, trivialmente, isso aqui são variedades topológicas. Mas o teorema não diz, nem pode dizer,
que esses conjuntos são tão bem comportados quanto o meu desenho levou a achar. Muito menos, ele não pode dizer que o ângulo entre esses conjuntos, que nós nem sabemos se existe, que o ângulo é diferente de zero, que eles não são tangentes. Então, é isso exatamente que o teorema da variedade estável diz a mais que o teorema Hartmann-Grobner. Acho que tudo que eu falei aqui está correto, mas precisa de um teorema a mais e precisa de uma prova a mais. Então, o teorema diz o seguinte: teorema da variedade estável ele deveria se chamar teorema da variedade estável e da variedade instável, mas fica longo demais. Nessas condições, nós temos o seguinte. Deixa eu primeiro dar uma definição. Dada uma vizinhança, U de P. Então, eu já usei a notação, mas eu não defini. Vamos chamar a variedade estável U de P. O conjunto dos pontos X em U. Tá? Desculpa, eu não deveria estar usando a letra U aqui, porque ela é usada para... Vamos chamar UP e V0. Não, melhor. Vamos chamar isso aqui de W. W também não é uma boa. W, tá bom. Melhor W do que sair botando índices por aí. Então, chamamos variedade estável do P em W o conjunto de todos os pontos do W, tais que Ft x pertence a W para todo o T maior ou igual a zero, e isso, foi isso. E a variedade instável tais que Ftx pertence a W para todo T menor ou igual a zero. Essa definição é geral, tá? Essa definição faz sentido. Vizinhança de um ponto estacionário se o P não for ponto estacionário, não tem muita graça definir isso aqui. Mas para ponto estacionário isso faz sempre sentido. E agora o teorema da variedade estável diz suponhamos que o ponto estacionário P é hiperbólico. E que F, que o campo de vetores F é CK. K é maior ou igual que 1, menor ou igual que infinito.
Então, esse conjunto é uma variedade. Então, W. Então, para toda a vizinhança W, para toda a vizinhança W suficientemente pequena, esse conjunto e o outro, tudo que eu vou dizer para S vale para U, é uma subvariedade CK mergulhada em U. Você trocou o W para tomar agora uma vizinhança de P, não? Não, o U, lamentavelmente, já é o domínio do campo de vetores. Tá? E eu estou chamando W a uma vizinhança suficientemente pequena do P, que eu chamei U o tempo todo, porque eu tinha esquecido. Depois você voltou e a gente trocou ele É esse W aqui. Tá? Dada uma vizinhança suficientemente pequena, W do ponto estacionário, esse conjunto aqui é uma subvariedade de classe CK mergulhada. Todo mundo sabe o que é variedade estar mergulhada. De fato, o que eu estou dizendo é que existe é uma bola em algum espaço euclidiano e um diffeomorfismo dessa bola dentro do U, cuja imagem é isso aqui. Propriedade B é o seguinte, que é o que a gente já escreveu lá. Isso aqui, por definição, é o conjunto dos pontos que permanecem em W para todo o tempo no futuro, mas mais do que permanecer em W, nós temos que Ft x converge para P quando T vai para mais infinito. Isso aqui para todo x em W, S, W de P. Os pontos desse conjunto, que são os que permanecem lá para sempre, convergem. Os pontos que permanecem nessa vizinhança para sempre, no futuro, de fato, fazem isso convergindo para P. Se nós agora denotarmos WS de P sem nenhum subíndice, o conjunto dos pontos X do U, tais que FTX converge para P quando T vai para mais infinito, isso que é chamada variedade estável. Às vezes, para enfatizar, a gente diz global, porque eu não estou mais pensando na vizinhança só. Estou mais restringindo a vizinhança. Então, nós temos que a primeira parte do que eu vou escrever deveria ser óbvia. Vou deixar vocês olharem para a forma e verem que é óbvio. Então, o que é variedade estável? A variedade estável
é o conjunto dos pontos cuja trajetória converge para o P. Se converge para o P, em algum momento tem que entrar na vizinhança W. E mais do que isso, em algum momento tem que entrar na vizinhança W para nunca mais sair. Então, qualquer ponto que esteja naquela, a trajetória dela tem que entrar aqui em algum momento. De acordo? Então, repetindo. Se um ponto está naquela variedade estável global, significa que a trajetória converge para o ponto P. Então, em algum momento, tem que entrar na vizinhancinha W para nunca mais sair. Ou seja, eu acabo de explicar por que essa inclusão é verdadeira. De acordo? Reciprocamente. Oi? Hoje não estou muito feliz na notação, não, né? T. Reciprocamente, se um ponto tem uma trajetória que em algum momento entra aqui, então, pelo item B, essa trajetória converge para o ponto P. Portanto, esse ponto está na variedade estável global. Portanto, essa inclusão também é clara. O que eu quero dizer é que isso aqui é uma subvariedade CK imersa em U. Daqui a pouquinho eu volto para comentar sobre por que aqui eu estou falando imersa, enquanto que no outro eu falei mergulhada. Tá? A noção de imersão é mais fraca, mais geral, do que... Tem um item que eu esqueci. Eu posso acrescentar aqui. Tangente a ES no ponto P. Então, eu vou agora, através de uma figura, tentar resumir na figura o conteúdo desse teorema. O teorema diz o seguinte: nós temos o ponto P, temos nesse ponto, aliás, no tangente a esse ponto, mas eu vou desenhar aqui, temos uma decomposição em soma direta de um subespaço estável e um subespaço instável. E o teorema afirma que numa vizinhança W, suficientemente pequena, nós temos duas subvariedades diferenciáveis que essa aqui é WSW de P e essa aqui é WU W de P, que são as duas, são subvariedades de classe CK, são tão diferenciáveis quanto o próprio campo de vetores. Além disso, a dinâmica nelas é simples. Aqui, todas as trajetórias são assintóticas ao P no futuro, enquanto que na outra, todas as trajetórias são assintóticas ao P no passado. Tá? Não confundir que esse... Oi? O ES era um espaço que estava zero. É isso que eu ia dizer. Eu deveria estar fazendo isso aqui achorado ou qualquer coisa, porque eu estou colocando na mesma figura objetos que vivem em lugares diferentes. Esses aqui são subespaços do espaço tangente. Tá? Então, você tem que... O que é o espaço tangente ali? É uma cópia. Você coloca o zero aqui. E o que eu estou querendo dizer é que eu translado
para facilitar a figura, translado os autoespaços, o ES e o EU, para o ponto P, para a gente visualizar melhor. Tá? Mas o que eu estou dizendo é que, se você olhar o vetor tangente, os vetores tangentes a essa variedade no ponto P, eles formam o espaço ES. Tá? De fato, essas duas retas aí elas não vivem no mesmo espaço. Então, se nós estivéssemos fazendo campos de vetores em variedades, as trajetórias do fluxo estariam dentro... Pensa numa esfera, por exemplo. As trajetórias do fluxo estariam dentro da esfera e o ES e o EU seriam tangentes à esfera. Tá? Então, eu estaria olhando de cima, mas eles não estão no mesmo lugar. Não estão no mesmo espaço. Bom, e como é que é o resto para completar a figura, como é que é o resto das trajetórias? Bom, a gente sabe, do caso linear, o que é que deve esperar, né? O resto das trajetórias faz algo assim. Observem como eu acabo de desenhar trajetórias que cortam o ES e o EU sem escrúpulos, porque o ES e o EU não estão nessa figura, tá? Não são trajetórias nem nada. Tá? Então, é isso que nos diz o teorema da variedade estável, junto com o teorema de Hartmann-Grobman, é que nós temos esses, entre aspas, eixos da dinâmica na vizinhança do P, que são eixos diferenciáveis e tangentes à direção do ES e do EU, e o conjunto dos pontos cuja trajetória converge para P. Agora eu vou tentar desenhar a variedade estável global. Tá? Isso aqui é só a variedade, o WS, dentro do W. Eu vou tentar desenhar a variedade estável global. E esse item aqui, essa fórmula evidente, nos dá uma ideia de como é que a gente pode entender essa variedade estável global. O que diz essa fórmula? Que se eu quiser desenhar a variedade estável global, eu devo pegar nessa aqui, começar a tomar pré-imagens dela pelo fluxo, ir aumentando cada vez pré-imagens por tempo cada vez maior. Como é que eu deveria desenhar aqui uma pré-imagem dessa WS pelo fluxo? Como é que vocês imaginam que é? Digamos, a F-1 dessa linha azul. Um pouco maior, né? Porque iterar para frente contrai a WSWP, né? Vai aproximando cada vez mais. Portanto, eu vou mudar de cor, só para a gente poder ver, mas a F-T disso aqui é algo um pouco maior. E a gente tem que, então, tentar imaginar como é que é isso quando a gente vai tomando para imagens cada vez maiores. Agora, observem que de cada vez nós estamos pegando uma variedade de classe CK, tomando a pré-imagem dela por um diffeomorfismo CK. Portanto, tudo que eu fiz aí, embora não pareça ali, tudo aí está de classe CK. Tá? De acordo? E agora vamos ver o que é que poderia acontecer e o que é que poderia não acontecer. Porque agora eu já estou pisando em ovos. Eu saí da vizinhança onde eu tenho o teorema de Hartmann-Grobman. Tá? Por exemplo, o que vocês acham? Pode acontecer isso aqui? À medida que eu vou tomando para imagens e estendendo cada vez mais, poderia acontecer isso aqui? Você está dentro do U, que é um espaço maior, ou não? Eu estou dentro do domínio de definição do campo de vetores, mas já, a essa altura eu estou longe do P. A vizinhancinha do P é essa aqui. Tá? O U... É só o dado está conjugado ao V, é isso? Isso, exatamente. O W é o domínio onde vale o teorema de Hartmann-Grobman. E o teorema da variedade estável. A vizinhancinha pequenininha do P. Então deixa eu fazer isso aqui um pouco mais devagar, que isso aqui é importante. E é o tipo da coisa que, primeira vez que a gente vê, é confuso e depois se torna fácil demais, a gente tem tendência a ir rápido demais. Então, primeiro, eu quero agora desenhar a variedade estável do ponto P. Quero ter uma ideia do que eu posso dizer sobre isso. Tá?
essa fórmula aqui dá a dica. Pegue a linha azul, vá tomando pré-imagens pelos FTs, tá? Observe o seguinte, olha só. Todo mundo concorda com essa fórmula aqui? Oi? Eu concordo de qualquer jeito, mas é menos 1 em cima. É 1. Tá, é igualzinho. Estou dizendo, a imagem dessa variedade pelo tempo 1 do fluxo está contida dentro da variedade. Por quê? Não, é mais básico do que isso. Isso aqui é o conjunto dos pontos cuja trajetória futura não sai mais do W. Se o carinha aqui, o X, a trajetória futura dele toda não sai mais do W, imagina a trajetória do tempo 1, que já começa mais na frente. Certo? Então, eu posso substituir o 1 por quê? O 1 que está ali. Por qualquer T positivo. Isso é uma observação. Né? Então, portanto, a observação trivial, uma vez entendida a definição, é trivial. Se eu tenho uma trajetória que, a partir desse ponto, já está toda dentro do W, se eu pegar um ponto mais na frente na trajetória, é óbvio que a partir daí também está dentro do W. Né? E daí segue isso aqui. De acordo? Que é só tomando para a imagem. Tá? Então, esses conjuntos que aparecem aqui são maiores do que o próprio WSP, e daí eu estou desenhando desse jeito. Todo mundo está acompanhando isso aqui? Pergunta, para ver se testar se vocês estão acompanhando mesmo ou estão só querendo agradar. Essa família aqui é monótona em T? Quando o T vai aumentando, esse conjunto vai aumentando? Então agora eu estou perguntando o seguinte. Se T1 é maior que T2, isso implica que F menos T1 de WSWP contém F menos T2 de WSP? Ainda tem infinito, mas por que isso vai de maneira monótona? Cada imagem conserva relações de ponta e está contido. Você pode tomar em cima T igual a T1 menos T2 e embaixo você aplica F menos T2. Todo mundo entendeu o que ele falou? Claro que sim. Porque isso aqui é a mesma coisa que isso. Isso é a mesma coisa que isso. Contém. Não é? Isso é a mesma coisa que aquilo. Só apliquei FT2 dos dois lados. E, por outro lado, isso implica isso. Porque se o T1 é maior que o T2,
esse número que está aqui é negativo, então é o que eu já acabei de mostrar. Tá? Então, essa é uma união encaixada, uma união monótona. Quanto mais o T vai aumentando, maior vai ficando esse conjunto. Tá? Então, agora está justificado aquilo que eu estava fazendo. Eu vou tomando para imagens cada vez maiores e, portanto, vou aumentando esse meu conjunto aqui, essa minha variedade. Tá? Eu não sei como. E agora eu posso voltar à pergunta que eu fiz. Vocês acham que tem chance de acontecer isso aqui? O tempo todo isso aqui é uma família de... Tudo aqui é CK. Porque esse conjunto é CK e esses F menos T são transformações do fluxo, também são CK. Então, isso aqui poderia acontecer? Esse ponto pode ser um ponto estacionário, pode sair às vezes. Não, aquele ponto não pode ser um ponto estacionário. Sabe por quê? Porque todos os pontos na linha verde, que é a variedade estável, são pontos cuja trajetória converge para P. Tá? Então, a linha verde não contém pontos estacionários. Você está levantando outra questão. Você poderia estar se aproximando, acumulando em pontos estacionários. Vamos deixar essa questão para daqui a pouquinho. A resposta é que sim, pode. Mas aqui eu estou falando de interseção. E por que não? Você pegou ponto, você vai para o fluxo. Tem que ir para a nossa linha. Se tivesse uma autointerseção de alguma dessas F menos T's, aplicando o fluxo FT, voltando, essa aqui teria uma autointerseção. Isso aqui implicaria que azul também está fazendo assim. Porque azul é a imagem da verde toda por um FT. E os FT são difomorfismos, são bijeções. Claro? Então isso aqui não pode acontecer. Agora, isso que você falou pode. Ter um ponto estacionário e fazer assim pode. Pode, e a gente já viu exemplos disso, né? Por exemplo, na conclusão do teorema de Poincaré-Bendixson, tem essa possibilidade. Agora, eu quero uma questão mais sutil, que se não poderia acontecer algo como isso. Como é que é? Que é uma imagem de um dífero. Vocês estão registrando o fluxo tubular, não? Não, se aquelas forem longas. Então, eu não vou poder... Talvez eu consiga motivar um pouco, mas deixa eu pelo menos dizer qual é a resposta. Esse tipo de situação pode acontecer. Tá? Aliás, não é muito diferente do exemplo que você pensou, com um ponto estacionário aqui. E qualquer das duas mostra que, em geral, essa variedade estável global não é mergulhada. Eu estou querendo explicar porque é que eu coloquei imersa aqui. Nesse ponto é mergulhada, sim, você tem razão. Mas isso pode acontecer também. Eu vou tentar, até o final da aula, explicar como é que a gente pode ter exemplos desses aí. Aqui eu só quero explicar o que tem a ver com ser mergulhado ou imersa. A diferença é que, numa situação como essa, a topologia que nós temos dentro da própria variedade não coincide com a topologia que ela ganha do ambiente. Em outras palavras, esses dois pontos aqui estão muito perto um do outro no espaço euclidiano, mas estão muito longe um do outro
se eu quiser olhar a topologia intrínseca dentro da variedade estável. E essa é a diferença entre imerso e mergulhado. Diga. Tá, mas você não... Bom, naquele... bom, não sei descrever naquele ponto de acumulação ali, você tem esse fluxo em dois sentidos, não? Eu fiz uma figura que não é muito boa, tá? A minha afirmação, eu não estou afirmando que a minha figura é muito boa. Estou afirmando que é possível, e eu vou explicar isso melhor daqui a pouquinho, que a variedade estável se autoacumule de maneira um pouco mais sofisticada do que eu desenhei. Não, mas aquilo é impossível porque o fluxo não seja contínuo? A minha figura é grosseira demais, ela não é nem verdadeira nem falsa, tá? Deixa eu fazer uma figura que seja mais... O problema pode acontecer, é sempre Não, isso é figura em dimensão 3, ou maior. Não. Pois é, minha figura é grosseira demais para vocês acharem que ela está errada. Não está. Eu quero dizer o seguinte, que é possível a variedade estável que ela se autoacumule, de tal forma que a topologia que ela ganha do ambiente e a topologia intrínseca dela não coincidam. O que significa, em termos práticos, é que tenhamos esse fenômeno de que dois pontos estão muito perto um do outro no ambiente e muito longe dentro da própria variedade. Mas essa figura não é boa, isso de fato não acontece em dimensão 2, e eu quero então gastar o resto da aula para comentar, fazer alguns comentários em torno disso. Mas tudo isso foi para explicar porque é que aqui eu coloquei imersa, enquanto que aqui eu coloquei mergulhado. Ok. Vamos, para enriquecer um pouco essa discussão, eu vou enunciar mais dois teoremas. Um para teorema da variedade estável. Eu já não vou provar nenhum desses enunciados. Tá? Estável para órbitas periódicas hiperbólicas. Então aqui o enunciado é parecido, a diferença é que agora nós temos uma trajetória periódica, né? Gama, órbita periódica hiperbólica. Vocês lembram o que significa dizer que ela é hiperbólica? A gente tem que pegar uma seção transversal. Sigma. E olhar, pegar um ponto P, né, da trajetória, pegar... O P faz parte da variedade, sim. Ah, bom, então aí você tem uma coisa assim, no pé da topologia, pode ser que a variedade estável e a variedade instável sejam a mesma. Ela pode se fechar assim. No caso de um ponto hiperbólico, não. Ele não pode se fechar assim. Não pode sair a vermelha e para formatar entrar na... Assim, desse jeito pode. Também já vimos exemplos com a Poincare Bendix. E aí a topologia... É que a topologia não tem problema nenhum, não. E o pé faz parte da variedade sim. Porque aí esses pontos não... Esse é outro exemplo. Esse é um outro exemplo. Mas não é dessa que você está falando. Não é algo mais grave do que isso. Eu já venho aí. Então, o que significa a trajetória periódica ser hiperbólica? Significa que nós tomamos uma seção transversal e, isto é, P é ponto fixo hiperbólico
da transformação de Poincaré vamos chamá-la de P de sigma' em sigma. Sigma' é um subconjunto do sigma onde a transformação está definida. Então, o teorema afirma o seguinte: dada a vizinhança W suficientemente pequena de gama, o conjunto WSW gama, que é o conjunto dos pontos X, tais que FTX pertence a W para todo T maior ou igual que zero, é subvariedade CK mergulhada. O item B, para todo X pertencente a essa variedade, tem-se que FTX converge, que a distância de FTX a gama converge para zero quando t vai para mais infinito. Ou seja, nós temos uma subvariedade CK, que é, então, pegamos uma vizinhança do gama, e o conjunto dos pontos cuja trajetória nunca mais deixa essa variedade, essa vizinhança, é uma subvariedade CK, e é formada por pontos cuja trajetória de fato converge para gama. Tá? A maneira que eu tenho de dizer que converge para gama é dizer isso aqui. Eu quero fazer uma figura para vocês verem essas variedades. Mas, para motivar a figura, eu vou enunciar um último teorema, que é o teorema da variedade estável. Para transformações, para difeomorfismos. Para transformações. Todos esses teoremas são muito parecidos, o que muda é o contexto, né? Diz o seguinte, seja F, seja P, ponto fixo hiperbólico de um difeomorfismo C1 F. Seja S. Então, para toda vizinhança W pequena. Observação, mais uma vez lembrando, agora hiperbólico significa outra coisa. É hiperbólico para uma transformação. Então significa que os autovalores, valores característicos, têm módulo diferente de 1.
para toda a vizinhança suficientemente pequena, a variedade estável W de P, definida como o conjunto do X, tais que Fnx está em W para todo N maior ou igual que zero, agora o tempo é discreto, é subvariedade CK mergulhada. E tem-se para todo o X nesse conjunto, tem-se que Fn de X converge para P quando N vai para mais infinito. Tá bom? O teorema da variedade estável vale também para transformações, para diffeomorfismos C1. E os enunciados são todos muito parecidos. Então, eu vou fazer o seguinte, para voltar aqui ao caso de equações diferenciais, campos de vetores, que é o que a gente está focando mais, eu vou aplicar esse último teorema à transformação de Poincare. Então, esse teorema diz que para a transformação de Poincare, ou seja, dentro do sigma, nós temos uma variedade estável. Então, esse azulzinho aqui representa a variedade estável W do P. E para nós não esquecermos do que eu estou falando, qual é o sistema dinâmico, eu vou colocar aqui que é para a transformação P. Então, é uma subvariedade de classe CK dentro da seção transversal. Estou aplicando o último teorema ao sigma. E é formada por pontos cuja trajetória futura converge para P. Tá? E agora eu já posso fazer uma figura disso aqui. É uma figura para dar para vocês uma ideia geométrica de como é que é. Isso aí é um cilindro. Esse cilindro aqui é a variedade estável W do gama para o campo de vetores, formado por trajetórias que nunca mais saem da vizinhança de gama no futuro e que de fato se aproximam de gama. Como é que elas se aproximam de gama? Da seguinte forma: eu vou desenhar aqui uma trajetória em amarelo, uma trajetória dentro dessa variedade. Ela chega aqui, bate nessa variedade estável da transformação de Poincare, continua, e observem que ela está se aproximando do gama. Eu aqui fiz a seta errada. Se aproximando do gama, regressa e naturalmente na próxima volta mais perto aqui. Próximo retorno à seção transversal, volta mais perto. Esse ponto é mandado nesse pela transformação de Poincare. Tá bom? Então, a imagem mental é que nós temos a trajetória, temos esse cilindro, e as trajetórias dentro desse cilindro estão espiralando para o gama. De cada vez que voltam à seção transversal, voltam mais embaixo. O que é compatível com o fato de que para a transformação de Poincare, isso aqui é a variedade estável. Tá? Também temos, mas aí eu não vou usar, não vou tentar colocar tudo na mesma figura, que vai ficar confuso. Também temos a parte dual, né? A variedade instável do P. Tá bom?
E agora vocês entendem porque que eu não quero tentar a discussão que eu fiz anteriormente para ponto estacionário, eu não quero fazer aqui, ficar construindo as variedades globais, porque a figura vai ficar uma loucura. Pelo menos se eu tentar olhar a figura para o fluxo. Mas a gente pode talvez fazer o seguinte. Vamos pensar um pouquinho na questão do... Onde que eu posso apagar aqui? Acho que é aqui mesmo. Vamos pensar um pouquinho nessa questão para a seção transversal. Para a sigma. Então isso aqui é um zoom da sigma. O ponto P está aqui no meio. Aqui está a variedade estável dele. E aqui é instável. Tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa que fizemos antes. Vamos tentar desenhar um pouco da variedade global, iterando para trás. Tá? Então, a gente já viu que coisas desse tipo não podem acontecer. Pela mesma razão de antes, coisas desse tipo não podem acontecer. Tá? Agora, você observou corretamente que nós poderíamos até ter uma figura assim. Podemos. Não há nada que impeça isso aqui. Tá? Isso acontece no plano. Mas agora eu vou fazer outra pergunta diferente. Um pouquinho mais ousada, só um pouquinho mais ousada. E uma coisa assim poderia acontecer? Não é o que eu falei antes. Antes eu estava preocupado de a variedade se auto-intersectar. Isso não pode acontecer. E eu expliquei por quê. E isso? Então isso tudo aqui é no sigma. Oi? No plano. Estou falando de uma transformação. Tá? Para um campo de vetores, isso não pode acontecer. Para um fluxo, isso não pode acontecer. Por quê? Porque isso aqui é uma trajetória, isso é uma trajetória, e quando duas trajetórias se intersectam, coincidem. Mas eu agora não estou mais falando de um fluxo, estou falando de uma transformação. Falando da transformação de Poincaré no sigma. A resposta não é óbvia, e aliás é uma história longa e rica. Essa questão apareceu num trabalho de Poincaré, pelo qual ele ganhou um prêmio grande, na virada do século XIX para o século XX, teve um concurso patrocinado pelo rei da Suécia, Oscar II, inventado pelo Mittag-Leffler e patrocinado pelo rei. Poincaré concorreu, o tema do concurso era resolver o problema dos N-corpos na mecânica celeste. Poincaré concorreu e ganhou o prêmio, e entre outras coisas lá nesse trabalho dele, ele provava que essa figura não existe, não pode existir. Nesse tempo, um artigo antes de ser publicado, ainda mais um artigo com esse destaque todo, era muito escrutinado, lido, e o revisor desse artigo é um outro matemático também famoso, Fragman, da teoria de análise complexa, que não entendeu o argumento de Poincaré para provar que isso aí não existe. Questionou Poincaré, e aí o Poincaré percebeu que tinha cometido um erro, que de fato essa figura pode ocorrer. E ele chamou isso ponto biassintótico. E atualmente nós chamamos de ponto homoclínico. Transversal.
Como é que é? Se a figura essa não fosse possível, ele tivesse resolvido o problema. Do mesmo jeito, o que ele fez é notável em qualquer... Ele não resolveu o problema dos N corpos, de jeito nenhum, não chegou nem perto de resolver o problema dos 3 corpos, restrito, planar e tal, mas assim mesmo o trabalho tinha um conteúdo tão denso que ele ganharia o prêmio do mesmo jeito. Só que uma coisa é não ter esse pedaço, outra coisa é se descobrir, depois que ele já ganhou o prêmio, que a Europa toda já sabe, que o trabalho ganhador tem um furo, né? Mittag Leffler, que era muito cuidadoso com a sua própria reputação, ficou nervoso, escreveu uma carta para Poincaré que poderia ser considerada intimidatória, como resultado, Poincaré comprou de volta toda a edição da revista Acta Mathematica, onde esse trabalho foi publicado, e o trabalho foi reimpresso. Tá? Todas as cópias dessa revista sumiram. O Poincaré gastou na compra da revista todo o valor do prêmio mais um ano de salário. O único lugar onde ainda existem cópias piratas é no próprio Instituto Mittag Leffler, em Estocolmo, e eles não mostram para ninguém, porque se o Poincaré gastou esse dinheiro todo para evitar que um trabalho errado fosse público, eles não... Era matemático, mas era matemático esperto. Ele era bastante rico, enriqueceu pelo casamento. Ele fazia parte da alta sociedade de Estocolmo e da alta sociedade científica mundial. E nesse episódio está mais preocupado com a reputação dele do que com qualquer outra coisa. Bom, em todo caso, um dos editores-chefes da Acta Mathematica costumava visitar o INPA muito, e a nossa biblioteca tem uma cópia xerox desse trabalho, mas a gente não mostra para ninguém. Inclusive, eu nunca vi esse trabalho, essa cópia secreta. E a partir daí, tendo compreendido que essa figura existe, Poincaré imediatamente entendeu que ela leva a consequências. Ele escreveu alguns parágrafos, ele que era um sujeito bastante fleumático, bastante tranquilo, escreveu uns parágrafos empolgados com essa figura. Ele escreveu, por exemplo, que nada pode, melhor do que isso, dar ideia de quão complexo é o problema da mecânica celeste, dos N corpos. Porque imediatamente ele percebeu o seguinte: se essa figura pode acontecer, olhemos esse ponto aqui, ponto homoclínico. Quando eu aplicar a P, onde é que está a imagem do ponto pela P? A imagem desse ponto aqui. Bom, esse ponto está na variedade estável, que é invariante. Então a imagem tem que estar aqui também. E tem que estar na linha azul. E mais próxima do P, provavelmente. Então aqui é um bom lugar para colocar a imagem. Vou chamar isso aqui de Q, e isso aqui é o P de Q. Tá? E a segunda imagem, e a terceira, porque a trajetória está convergindo, eu já apaguei o que estava escrito aqui, mas está convergindo para P. De acordo? Só que esse ponto aqui também está na linha vermelha. Né? Porque a linha vermelha também é invariante. Então aqui tem que passar um pedaço da linha vermelha. Isso daqui também não sai. Estou falando da variedade estável e instável globais. E como é que essa figura é? Bom, não sei, talvez assim, sei lá, não sei completar, mas uma coisa eu garanto, tem um pedaço da linha vermelha aqui também. E, portanto, tem um pedaço aqui também. E um pedaço aqui também. E aqui. E aqui. Iterando sucessivamente, o que é que a gente descobre? Que a linha vermelha se autoacumula. Iterando a linha azul para trás, iterando toda a figura para trás, a gente sabe, pela mesma razão, que a linha azul também se autoacumula. Em particular, elas voltam a se intersectar muitas outras vezes. E era essa figura que eu tinha em mente quando desenhei aquela outra figura há pouco. E vocês, com razão, objetaram que a outra figura não está muito boa, porque aí como é que fica o campo de vetores, etc. Mas aqui nós não temos mais campos de vetores. Estamos falando da transformação de Poincaré. Então, essa figura vai para frente e vai para trás é possível, sim.
essas duas linhas podem se intersectar dessa maneira complicada. E aí eu quero que vocês tentem visualizar o que é que isso significa para os respectivos cilindros. O modo como esses dois cilindros, o cilindro azul que eu comecei a esboçar aqui e o cilindro vermelho que eu não cheguei nem a desenhar, como é que eles se intersectam. Então isso pode acontecer e é a maneira mais chocante, mais espetacular de mostrar que essas variedades, bom, serve para muitas outras coisas, tem muitas outras consequências, mas implica implica em particular que essas variedades são imersas, mas imersas significa que elas não têm autointerseções, mas elas são cheias de autoacumulações em geral. E aqui começa o curso de EDO 2, mas isso vai ficar para outro período aqui. Ok. Hoje é tudo.